Olá, boa noite. Eu me chamo Daniela Aparecida Ramos, eu sou acadêmica do curso de Agronomia no Centro de Ciências Agrárias no campus de Marechal Cândido Rondon. Meu projeto tem como nome a aplicação do ácido pelargônico em jato dirigido na cultura da soja e teve como autores Daniela Aparecida Ramos, Andréia Cristina Pérez Rodrigues da Costa, Neomárcio Villanova da Costa, Guilherme Augusto Boes Saxer, Fábio Augusto Fulber e tive também como orientadora a professora doutora Andréia Cristina Pérez Rodrigues da Costa. Bom, as plantas daninhas, elas interferem negativamente no setor agrícola, a modo que compete por água e nutrientes, e nesse quesito, elas podem reduzir a produtividade da cultura da soja em até 80%. Por isso, o ácido pelargônico, ele entra como uma estratégia alternativa de manejo, porque ele se caracteriza como um bioherbicida que não tem efeito residual e ele também é não seletivo. E ele possui rápida degradação celular, acarretando o branqueamento dos cloroplastos, e com isso ele vai reduzir o pH intercelular. Segundo os estudos de Cunhas e Pérez, produtos com ação de contato eles vão necessitar de maiores coberturas para ter uma eficiência melhor, para se ter um controle. Então, a utilização necessária é de pontos e maiores volumes na pulverização. Assim, a gente vai garantir um melhor espalhamento. Então, o trabalho partiu da hipótese que a eficácia do ácido pelargônico em jato dirigido, protegido no controle de plantas daninhas, ela seja influenciada pelas pontas e pelos volumes de aplicação. O trabalho ele teve como objetivo avaliar a eficiência do tipo de jato na aplicação do bioherbicida em jato dirigido no controle de plantas infestantes e a seletividade na cultura da soja. O experimento ele foi conduzido na Estação Experimental Professor Antônio Carlos Pessoa, no município de Marechal Cândido Rondon, Paraná, em esquema fatorial 2x2+2, onde se teve 4 repetições. Onde esse primeiro fator foi os dois tipos de jato, o simples e o cônico vazio, e o segundo fator, os dois volumes utilizados, que foi 150 e 260 litros por hectare. Além do mais, 2 testemunhas, uma que foi mantida livre e outra que foi submetida à competição com plantas infestantes durante todo o ciclo. Pontas utilizadas: a Tijet TQ 15002SS para leque simples e Magnojet MCP 90 para cônico vazio. Cultivar BMX 50 e 60 e Pro com data de semeadura 19/10/2023, com espaçamento de 0,5 metro na entrelinha e 13 sementes por metro linear, com população total de 260 mil plantas por hectare. Tem 15 metros quadrados de área útil e realizou-se 3 aplicações de 6,5 kg por hectare de ingrediente ativo, onde o produto utilizado foi o Emério 7700, com composição de 64,9% de ácido pelargônico. A produtividade ela foi medida a partir da planta de soja cortada bem rente ao solo, na área central das parcelas. Esse material ele foi trilhado mecanicamente e classificado para se ter a retirada das impurezas e, posteriormente, estimou a produtividade, corrigindo ela para 13% de umidade. Os dados de controle e fitointoxicação que eu vou mostrar posteriormente são com barras que vão indicar o erro padrão da média. As aplicações elas foram realizadas aos 22, 29 e 41 dias após a semeadura, utilizando um pulverizador de pesquisa equipado com ponta única e protetor do tipo chapéu de Napoleão, para leque simples e uma adaptação com vaso de polietileno com diâmetro de 48 centímetros. As notas visuais do controle de plantas daninhas e a fitointoxicação, elas foram empregados por meio da base da escala de porcentagem proposta pela Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, onde 0 ele vai indicar a ausência de injúrias e 100 a morte total de plantas. Bom, aqui eu coloquei umas imagens para simplificar o que eu havia falado anteriormente. Temos aqui a figura 1, o pulverizador de pesquisa protetor tipo chapéu de Napoleão, onde ele é pressurizado com CO2. E na figura 2, o pulverizador equipado com vaso de polietileno, também pressurizado com CO2. Bom, aqui na figura 3, a gente tem a Comelina bengalensis, a trapoeraba, onde a aplicação do ácido pelargônico ocasionou esses sintomas que a gente está observando, a destruição da parede celular e, consequentemente, o branqueamento dos cloroplastos. Então, a atividade fotossintética é bem menor, e então a produção de fotossimilados também vai ser bem menor. Já aqui na figura 4, a gente tem a primeira avaliação do controle do ácido pelargônico. Podemos ver que não tem muitas daninhas, tem um pé de galinha meio ali no canto,
mas o controle foi então moderadamente razoável. Bom, para análise estatística foi utilizado o software Sigma-Plot, então para a criação das figuras abaixo, né? Temos então a figura 5, onde temos o gráfico A e o gráfico B. O gráfico A é o controle das plantas daninhas, onde a gente pode ver no canto esquerdo o controle, que vai de 0 a 100, e na linha horizontal a gente tem os dias após a primeira aplicação, segunda aplicação e terceira aplicação, sucessivamente. Né? Podemos ver também dentro do gráfico algumas figuras que se diferem entre si, onde temos o leque simples, 150 litros por hectare, o leque simples também, só que 260 litros por hectare. Isso também vale para o cônico vazio, onde também temos 150 litros por hectare e 260 litros por hectare. Já a figura ao lado, a gente tem a fitointoxicação da cultura da soja após a aplicação do ácido pelargônico em jato dirigido com diferentes pontas e volumes de aplicação. Então, a gente pode ver no lado esquerdo a fitointoxicação da cultura, que também vai de 0 a 100. E na linha horizontal, também os dias após a primeira aplicação, a segunda aplicação e terceira aplicação. E as figuras também são igual à figura ao lado, né? Leque simples, cônico vazio, com vazões e volumes de 260 litros por hectare e 150 litros por hectare. Vou falar separadamente cada figura. Vou começar aqui pela figura A, onde a gente pode notar onde eu tracei uma reta, que os controles médios de 70% foi observado no primeiro dia após a primeira aplicação. Então, pode ver que eu tracei uma reta aqui no controle, onde intercala o controle ali em cima, com aproximadamente 70%, ligado também ao primeiro dia após a primeira aplicação. Na figura A, a gente também pode observar que houve reduções no controle para 60% no 7º dia após a primeira aplicação. Ali eu apontei com uma flechinha e uma reta. Essa redução no controle, ela indica rebrota, então essas plantas daninhas elas se recuperaram dos sintomas ocasionados pelo bioherbicida, o ácido pelargônico, né? Bom, a terceira observação, a gente pode notar que o controle das plantas daninhas é de aproximadamente 90% no primeiro dia após a segunda aplicação. Então, eu tracei uma reta ali na primeira parte, vocês podem ver que ela encaixa ali bem no primeiro dia após a segunda aplicação. Já a segunda parte da reta, a gente pode notar que o controle aproximado é de 90% no primeiro dia após a terceira aplicação. Agora eu vou comentar um pouco sobre a figura B, lembrando anteriormente que é um gráfico sobre a fitointoxicação da cultura da soja, né? Após a aplicação do ácido pelargônico em jato dirigido com diferentes pontos e volumes de aplicação. Bom, eu tracei uma reta também, onde a gente pode notar os baixos níveis de fitointoxicação, que chega a ser aproximadamente inferior a 10%. Então, independente da ponta e o volume de aplicação, não teve grau de significância. Resultados em discussão. Em relação à produtividade da cultura da soja, não foi observado diferenças significativas entre as pontas e os volumes aplicados. Porém, a gente notou que a produtividade nos tratamentos com a aplicação do ácido pelargônico, bioherbicida, em jato dirigido, ele foi superior à testemunha não capinada e inferior à testemunha capinada, como demonstra aqui na tabela 1, onde a tabela 1 é a produtividade da cultura da soja em função do tipo de jato e o volume aplicado do ácido pelargônico em jato dirigido protegido no município de Marechal Cândido Rondon, Paraná. Então, aqui a gente tem os tipos de jato, o leque simples e o cônico, e os respectivos volumes de aplicação em litros por hectare, 150 e 260 litros. E temos ali abaixo a testemunha capinada e a não capinada, onde um asterisco e 2 asteriscos é a diferença significativa pelo teste de Donut a 5% em relação à testemunha capinada e testemunha não capinada, respectivamente. Então, podemos ver ali que, como citado anteriormente, a produtividade nos tratamentos com aplicação do bioherbicida, ele foi superior à testemunha não capinada e inferior à testemunha capinada. A redução da produtividade ela pode estar ligada à recuperação dessas plantas infestantes, à ação do bioherbicida a momentos posteriores a essa aplicação. Isso indica lá o decréscimo do controle lá na figura 5A, que eu havia mostrado anteriormente. O que pode ter promovido, então, a maior competição entre a cultura e as plantas daninhas,
por fatores de crescimento e, consequentemente, reduziu a produtividade da cultura da soja. Em relação às conclusões, a gente pode concluir que as pontas e os volumes utilizados na aplicação eles não influenciaram a eficácia do bioherbicida no manejo das plantas daninhas. A aplicação do mesmo em jato dirigido protegido, a gente pode notar que ele foi seletivo à cultura da soja, porém, no entanto, para a gente garantir essa eficácia, como eu havia comentado anteriormente, a gente precisa realizar mais aplicações ou até mesmo associações com outros métodos de manejo, para a gente então ter resultados ótimos, para então a gente poder lidar da melhor forma possível e ter então o manejo, o resultado esperado. Agradeço à Universidade Estadual do Oeste do Paraná por ceder toda a estrutura necessária para a realização do projeto e ao Grupo de Estudos em Hematologia do Oeste Paranaense, o GEMOP, pelo apoio na execução.